Salve, salve galera, me chamo Francisco Celso e vamos dar início a mais um episódio do nosso projeto Saraula Virtual, Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você ainda não conhece o nosso projeto, dá uma lida na descrição desse vídeo para você entender um pouquinho melhor da nossa proposta e aproveite e se inscreva no nosso canal, né? Projeto Rap DF. Nós temos também páginas no Twitter, Instagram, Facebook, basta vocês pesquisarem lá, @Projeto Rap DF. E aproveite para visitar o nosso site www.areadf.com. Firmeza? Então vamos lá, galera. Vocês estão vendo que eu estou de amarelo porque o episódio de hoje vai tratar do tema Setembro Amarelo. No dia 10 é o dia de luta contra os comportamentos autodestrutivos, né? Automutilação, suicídio, tentativa de suicídio. E a gente precisa debater, a gente precisa falar sobre isso. Porque a automutilação, comportamento autodestrutivo também é uma forma de violência. Violência contra nós mesmos. E o silêncio e a violência, elas caminham lado a lado, certo? Então a gente não pode se silenciar diante de uma situação de violência, ainda mais quando essa violência atinge a nós mesmos. Então a gente precisa falar, a gente precisa debater, né? A gente precisa ter alguém ali para a gente compartilhar o que a gente está sentindo. E nesse episódio a gente vai chamar uma pessoa que é especialista nessa temática e vocês já conhecem bastante aí do Projeto Rap, ele é arte educador do Projeto Rap, é rapper, enfim, é historiador como eu também, e é uma pessoa incrível. Então o papo hoje vai ser com o nosso querido Sandrox. Então é contigo, meu mano, vamos nessa! Salve, salve família, aqui é Sandrox, rapper, arte educador, historiador, militante aí pela prevenção aos comportamentos autodestrutivos, e tô muito feliz de ter recebido o convite do professor Francisco Celso para a gente trocar aqui ideia nesse mês super especial que é o Setembro Amarelo, onde a gente vai falar aqui sobre prevenção ao suicídio. Para quem não sabe, eu tenho um vlog chamado Rapse, que busca restaurar a nossa autonomia psicossocial e emocional a partir de letras de rap. Então, para quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, é só acessar o meu Instagram, que é @SandroxDF, e lá a gente troca ideia sempre utilizando o rap como ferramenta pedagógica, né? Uma inspiração, claro, no projeto Rap, o qual eu faço parte aí a convite do professor Francisco Celso, do meu irmão Heitor Valente, e componho aí a equipe, que é vasta, né? Tem várias pessoas que contribuem com o projeto e eu fico muito feliz por ser uma delas e por estar utilizando, né, a música como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Eu que sempre fui muito tocado pela música e salvo pela música. A música sempre me fisgou muito por esse lado do emocional, né, de levantar a autoestima. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu ainda criança, quando ouvi o Câmbio Negro cantar "Sou negão careca da Ceilândia, me daí", e aquilo me fez ter autoestima pela minha quebrada. E quando eu via as letras de rap falando sobre a quebrada, exaltando a quebrada, falando dos problemas, mas de certa forma exaltando ali o nosso cotidiano também, eu me sentia muito representado e isso me ajudou muito. Posso dizer que a música salvou a minha vida várias vezes. Para a gente falar sobre prevenção ao suicídio, a gente precisa de alguns dados a respeito do suicídio, né? Esse comportamento autodestrutivo, que é o nível último da autoagressão, né? É quando a pessoa tira a sua própria vida. E segundo os dados da OMS, mais de 800 mil pessoas morrem por ano por conta do suicídio. Um levantamento da Organização Pan-Americana de Saúde em 2018 apontou que o suicídio é o segundo fator de morte entre os jovens. Um dado importante é que 79% dos suicídios acontecem em países de baixa e média renda. O suicídio também é muito presente e acomete pessoas de grupos vulneráveis, como por exemplo, pessoas do grupo LGBTQI+, imigrantes, né? Pessoas que estão em privação de liberdade, e a gente que trabalha no socioeducativo, a gente sabe que dentro do socioeducativo, uma semana sim e outra também, existe a tentativa de suicídio. Tudo isso porque o isolamento, a privação da liberdade
leva a pensamentos de ideação suicida, né? A gente sabe disso. Inclusive o Projeto REP busca trabalhar isso dentro das unidades para prevenir. E com todo esse contexto de pandemia, né, a gente tem visto aí notícias extremamente preocupantes em relação a essa questão do suicídio. A gente vê aí, né, essa notícia aí no Centro-Oeste, né, compreensão, diálogo e amparo, suicídio de jovens durante a quarentena da Covid-19 preocupa profissionais da saúde mental no Centro-Oeste. Ou seja, a pandemia piorou ainda mais os índices relacionados ao suicídio, chegando a um extremo no Ceará, um suicídio a cada 24 horas. Quando a gente vai falar sobre prevenção ao suicídio, é importante que a gente fale sobre alguns mitos relacionados ao suicídio. Primeiro mito: falar sobre o suicídio induz as pessoas a cometê-lo. A gente sabe que isso não é verdade. Todos os profissionais da área da saúde mental já indicaram para a gente que é importantíssimo tratar sobre a questão do suicídio, falar a respeito, porque falar a respeito, como nós estamos fazendo aqui, é dar oportunidade para que a gente faça a prevenção. Então esse mito de que falar sobre o suicídio vai induzir as pessoas a cometerem suicídio é completamente equivocado. No entanto, quando a gente vai falar de suicídio, é importante que a gente tenha responsabilidade de como a gente vai passar essa informação para as pessoas. Porque muitas vezes o suicídio, ele é colocado de uma forma sensacionalista pela mídia. Então a gente precisa de uma mídia que faça uma cobertura responsável. E um outro problema é que a gente não romantize o suicídio. Existem muitos filmes, séries, livros que muitas vezes colocam o autocídio, colocam esse comportamento autodestrutivo de uma maneira romantizada. Então é muito importante a gente ser criterioso e ser crítico em relação a alguns livros, algumas séries, alguns filmes. E dentro dessa romantização, é extremamente equivocado quando é colocado nesses meios que eu falei, filmes, livros, séries, a ideação suicida ou o ato do suicídio como uma solução para algum problema, como um ato de revanche, de vingança. Então, assim, é muito complexo. É preciso que a gente aborde o suicídio de maneira responsável, mas é importantíssimo que a gente fale a respeito do tema. O segundo mito acerca do suicídio é que as pessoas que vão cometer o suicídio ou que cometeram suicídios eram pessoas tristes, eram pessoas que sofriam de transtornos mentais. E a gente sabe que não é bem assim. Existem muitos fatores que podem levar à ideação suicida, né? Uma perda financeira, o luto por alguém, como a gente falou anteriormente, algumas condições como, por exemplo, privação de liberdade, alguma situação limite onde a pessoa esteja ali inserida num contexto de violação de direitos, né? De abuso. Então existem vários fatores que podem levar uma pessoa a ter a ideação suicida ou cometer o ato, né? Relacionamentos, quantos casos de suicídio a gente também não ouve falar por conta de o término de relacionamentos. O terceiro mito acerca do suicídio é que às vezes a gente ouve muito isso, né? Que o suicídio ele é falta de Deus no coração, ou que o suicídio é um ato de covardia, de egoísmo. E não. Muitas vezes o suicídio ele está relacionado à pessoa não conseguir enxergar para a vida dela alguma solução para algum problema que ela passe, né? Como a gente falou, os problemas anteriores, uma dor crônica, a perda de um emprego, por exemplo. Isso pode levar a pessoa a ter a ideação suicida. E se fosse falta de Deus no coração, a gente não tinha tantos casos de suicídio aí em mosteiros, de pessoas de igreja, né, dentro dos evangélicos aí. Então
Então existem casos de suicídio em todas as religiões. E isso não significa que a pessoa está esvaziada da sua crença. Significa que ela não percebe uma solução para uma dor de um momento em que ela está vivendo. Um outro mito sobre suicídio é que quem fica fazendo ameaças de que vai se suicidar nunca vai fazer isso. Errado. Quando a gente percebe algum sinal desse tipo, a gente tem que ligar o alerta. Porque se a pessoa está ameaçando, significa que ela está idealizando aquela situação. Então, ao invés da gente menosprezar aquela pessoa que já está talvez num momento ali, numa situação limite, num sofrimento muito profundo, a gente precisa ligar o alerta quando a gente ouve alguém dizer que quer se matar, que vai se matar, que não serve para nada, que é um peso na vida das pessoas. Então a gente precisa ligar o alerta nessas situações. É importante a gente trabalhar a prevenção ao suicídio por alguns caminhos, né? O principal deles é o diálogo. É isso aqui que a gente está fazendo. É trocar uma ideia. A gente sabe muitas vezes que na quebrada a gente não tem acesso a veículos, né, de saúde mental. É um pouco escasso, é um pouco difícil, é um tabu muitas vezes. A gente que mora na quebrada sabe que muitas vezes a gente vai falar sobre questões emocionais ou de consultar um psicólogo, um psiquiatra, e aí isso já gera um preconceito assim de que só quem procura o psiquiatra é louco, só quem procura psicólogo é louco. E eu já ouvi muito isso, saca? Quando eu tô trocando ideia nas escolas, nas unidades de internação, assim, existe muito esse mito. Então, uma ferramenta importantíssima da prevenção ao suicídio é o diálogo, é falar a respeito. E isso serve tanto para quem está acompanhando alguém que está passando por um momento de dificuldade na vida, como para quem está passando por esse momento de dificuldade. É importante que se fale a respeito, que se abra com alguém de confiança. Se não tem a possibilidade de ir a um profissional da saúde mental, é importante que encontre alguém para conversar a respeito, porque guardar para si o sofrimento só faz ele aumentar. É preciso falar a respeito, né? E de que forma a gente pode falar sobre a questão do suicídio? A gente pode buscar vários elementos, né? A gente tem aqui um exemplo de projeto, que é o projeto Rap, que utiliza a música, o rap, para ser essa ferramenta aí, essa mola propulsora para debater alguns assuntos. E por que não falar, buscar letras de rap que falam sobre essa temática, né? Existem, o rap é farto de temas. Quando eu aponto que é complicado o acesso para quem tem baixa renda aos profissionais da saúde mental, é importante destacar que o Brasil é um dos poucos países que existem ainda diversos veículos que podem ajudar pessoas que estejam passando por uma situação limite, que estejam com ideação suicida. Então, apesar de todo o problema que a gente tem na saúde, apesar de toda a escassez que o povo periférico passa, é importante a gente conhecer alguns canais que servem de apoio para quem está passando por uma situação como essa. Nós temos aqui no Brasil o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, né? Onde a pessoa que está passando por uma situação limite ou tem alguém que esteja numa situação de extremo sofrimento, pode ligar. Eles têm vários caminhos, site, onde você pode falar por chat, né? Tem o telefone, como eu falei. E aí você pode trocar uma ideia com alguém que vai estar preparado ali para te dar alguma ferramenta para que você acesse as suas fortalezas mentais, as suas janelas de pensamento positivo, para que você perceba a vida naquele momento de dificuldade com um pouco mais de positividade. Um outro veículo
que pode servir para que as pessoas busquem ajuda também são universidades onde existem estágios, consultas com preços mais acessíveis na área de psicologia, na área de psiquiatria. Existem muitos sites, perfis no Facebook, perfis no Instagram, que trabalham a questão da ansiedade, a questão da depressão, a questão do autocuidado, né, dentro ali das redes sociais de forma gratuita. Então a gente também pode buscar nesses veículos aí que às vezes está à mão ali no celular, um Instagram da vida, um Facebook, um YouTube, canais, perfis que abordem sobre esse tema e que podem ajudar a gente aí a acessar, né, mais uma vez aí as nossas fortalezas mentais para que a gente consiga superar situações difíceis. Um outro meio que a gente tem para acessar esses profissionais da saúde, né, se estiver passando uma situação de limite, uma situação de sofrimento, é o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial que toda comunidade tem. Uma questão importante relacionada à prevenção ao suicídio é quando a gente se depara a uma situação de emergência. O que a gente faz quando alguém já está em vias de fato de atentar contra a própria vida? Não existe outra saída. É ligar para a emergência, acionar o SAMU, o Corpo de Bombeiros, a polícia, para que, caso ocorra algum desenrolar negativo daquela situação, exista um socorro imediato. Muitas vezes a gente também relaciona essa questão da prevenção ao suicídio somente aos profissionais da saúde mental, que são os psiquiatras, que são os psicólogos. Mas é importante que essa rede de apoio para pessoas que estão passando por uma dificuldade e que têm ideação suicida seja ampliada, sobretudo na quebrada. É importante que a gente crie uma rede de apoio para poder ajudar essas pessoas. E essa rede de apoio, ela pode ser um amigo, família, a comunidade, os educadores. É muito importante que os educadores estejam preparados para lidar com algumas questões, ou pelo menos para identificar situações em que crianças e adolescentes estão em risco, né, ali na escola, estejam passando por alguma situação de abuso. É preciso que essa rede de apoio vá além dos profissionais da saúde mental, porque só os profissionais da saúde mental, eles não vão conseguir dar assistência a todo mundo que está passando por problema. Inclusive porque a gente sabe que muitas vezes o acesso a esses profissionais não é tão fácil. É importante, dentro dessa situação de sofrimento, que a pessoa que esteja em dificuldade tente buscar viver os momentos com mais paciência. Às vezes a gente está numa situação limite, né, que causa muito sofrimento a gente não vê uma perspectiva, e é importante que se tenha paciência e comece a viver um passo de cada vez. E quando eu falo um passo de cada vez, às vezes pode ser um dia de cada vez, mas também pode ser um minuto de cada vez. Porque às vezes a gente acha que a crise é desse tamanho, sabe? Porque a gente não tem uma perspectiva de tempo de quando aquela crise vai passar. Mas muitas vezes na nossa existência, aquele momento de crise não era desse tamanho. Ele era desse tamanho, né? Não era o livro inteiro que tinha um problema, era uma página que precisava ser virada para que a gente chegasse num final feliz. Então é importante ter essa paciência quando a gente está vivendo um momento de dificuldade, está vivendo uma situação que nos coloca no limite da nossa existência. Bem, família, o tema é muito rico, né? A gente poderia ficar aqui falando não só o mês de setembro inteiro a respeito do tema, mas o ano inteiro sobre o tema. Inclusive é importante que se aborde o tema o ano inteiro. A gente não precisa esperar o Setembro Amarelo
para abordar o tema. E vamos ouvir, família, muito rap, porque o rap salva vidas. E como diz a letra dos Racionais, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. A vida é desafio. A vida é desafio, mas a gente consegue. Um passo de cada vez, vamos respirar e dar tempo ao tempo. Lembrar de situações difíceis que nós já passamos, que nós enfrentamos e buscar as mesmas ferramentas ou ferramentas parecidas que nós utilizamos dentro daquela situação para a gente poder se libertar de uma situação difícil que estejamos passando. Então eu me despeço aqui, passo a bola para o professor Francisco, e quem quiser aí acessar, conhecer o meu trabalho, sandrox.com.br, e lá no Instagram, o Vlog Raps, onde a gente troca ideia aí a partir de letras de rap, buscando sempre o autocuidado. Muita esperança para nós, que as forças protetoras que guiam o universo nos livrem da iniquidade do sistema. Pode crer? Quebrada? A gente vai sobreviver, porque o sistema quer matar a gente, mas a gente vai gritar sempre: estamos vivos. Valeu, meu mano Sandrox, ideia de 1000 graus, hein, mano? É isso aí, velho, vida longa pra periferia. Se a gente tá num dia ruim, com tendência a pensamentos autodestrutivos e comportamentos autodestrutivos, a gente precisa virar a página, como disse o Sandrox, nada como um dia após o outro dia, como diz os Racionais MCs, e vamos seguir na luta, colecionando pedras, como diz o poeta Sérgio Vaz. Firmeza? Nossa dica de vídeo hoje vai do rapper Sandrox, Risos e Lágrimas. Confira aí a música muito da hora, com a letra bem impactante, uma letra, uma mensagem positiva. Firmeza? E a nossa poesia de hoje vai do poeta Sérgio Vaz, que eu acabei de citar para vocês, do livro Colecionador de Pedras, da editora Global, certo? A poesia vai estar na página 111, Receita para um Novo Dia. Então pega a visão aí, galera. Pegue 1 litro de otimismo, 2 lágrimas de preferência escorridas no passado, 2 colheres de muita luta e sonhos à vontade, 200 gramas de presente e meio quilo de futuro. Pegue a solidão, descasque-a toda e jogue fora a semente. Coloque tudo dentro do peito e acenda o fogo brando das manhãs de sol. Mexa com muito entusiasmo. Ao ferver, não esqueça de colocar uma dose de esperança e várias gotas de liberdade. Sorrisos largos e abraços apertados para dar um gosto especial. Quando pronto, assim que os olhos começarem a brilhar, sirva-o de braços abertos. Firmeza? Tamo junto, galera. Até a próxima.